Olá, vamos para mais uma aula através da resolução de exercício. Nesse exercício nós temos a relação entre duas variáveis em cada questão aqui, em cada letra nós temos a relação entre duas variáveis. E só que para a gente falar qual que é a variável dependente e qual a variável independente. Por exemplo, na letra A nós vamos relacionar a altura de um prédio e o tempo necessário para uma pessoa subir pela escada até o último andar. Então, o que vai depender aqui? O tempo, né? O tempo aqui que a pessoa vai gastar para subir esse prédio vai depender da altura desse prédio. Quanto mais alto, maior o tempo. Então, essa aqui é a minha variável dependente, vou pôr VD. E a altura é a variável independente. Agora, o custo de 6 pães e o preço por quilograma. Então, vai depender quanto vai ser o preço do quilograma do pão para eu poder determinar o custo dos 6 pães que eu comprar. Então, o custo vai ser a variável dependente, porque ela vai depender do preço do quilograma do pão. Então, essa aqui vai ser a variável independente. Agora eu tenho o tempo de viagem e a distância entre a cidade de origem e destino. Então, eu quero ir de uma cidade a outra. O que vai depender? O tempo, que vai estar dependendo da distância. Quanto maior a distância, maior o tempo. Então, o tempo aqui vai ser a minha variável dependente. Vai depender da distância. Então, a distância é a variável independente. O valor mensal da fatura de água e a quantidade de metros cúbicos consumidos no mês. Então, quanto mais água eu consumir no mês, maior vai ser a fatura. Então, o valor mensal da fatura é a variável dependente, porque ele vai depender do volume de água que gastar aqui. Então, esse aqui vai ser a variável dependente. E a quantidade de água, né? Quantidade vai ser a variável independente. Agora aqui, ó, a massa de um objeto e a força necessária para colocá-lo em movimento. Então, quanto mais pesado for esse objeto, maior vai ser a força que vai ter que ser utilizada para colocá-lo em movimento. Então, aqui, a força que vai depender da massa, né? Então, a força é a minha variável dependente e a massa do objeto é a variável independente. Nós temos aqui nessa atividade uma tabela com o número de pessoas e a quantidade de lixo que essas pessoas utilizam no estado de São Paulo e no estado de Piauí. Isso aqui, a quantidade de lixo está em quilogramas. Uma pessoa, ela em São Paulo, é 1,3 quilo uma pessoa. E no Piauí, 0,6 quilogramas de lixo por uma pessoa. E por aí vai. Duas pessoas seria 2,6, em Piauí 1,2. E de acordo com essas proporções, nós temos aqui para 3 pessoas, 8, 20, até 500 pessoas. O exercício me pede na letra A uma fórmula que vai associar, que vai relacionar a quantidade de lixo e o número de pessoas. No caso, S eu vou representar o número de pessoas paulistas, né? Quantos paulistas? Que fórmula que eu vou associar aqui? A quantidade de lixo, então, vai ser igual a quanto que uma pessoa gasta de lixo
1,3 quilogramas. Então, eu vou pôr 1,3 vezes o quê? S, que vai ser a quantidade de paulistas. Agora, se for piauienses, a quantidade de lixo vai ser o quê? Quanto por pessoa? 0,6. Então, vai ser 0,6 P. Agora eu quero saber, uma família de 6 pessoas, qual a quantidade de lixo diária que essa família vai consumir? Uma família que mora em São Paulo, uma família que mora em Piauí. Nós já sabemos que a fórmula para se calcular de São Paulo é 1,3 S. Então, se são 6 pessoas, vai ser o quê? A quantidade de lixo igual a 1,3 vezes 6, que vai dar 7,8. Agora, em Piauí, nós temos L, a quantidade de lixo produzida vai ser 0,6 P. Então, a quantidade de lixo aqui para uma família com 6 pessoas, eu vou substituir P por 6. Então, 0,6 vezes 6, que vai dar 3,6. Isso aqui o quê? Em quilogramas. Uma família, cada família. Na letra C, nós temos que uma família paulista, ela consome por semana, em uma semana, 55 quilos de lixo. Ela produz, aliás, 55 quilos de lixo. Então, isso aqui em uma semana. Esse consumo aqui, essa quantidade de lixo aqui, essa produção de lixo é diária. Então, 55 quilos em uma semana, então vou dividir por 7 para eu saber qual que é a produção de lixo dessa família diária. Então, 55 dividido por 7, eu vou ter 7,8. Então, agora, já que eu sei que é 7,8 a 7,9 aproximadamente, eu vou colocar o seguinte, a fórmula aqui, a quantidade de lixo é igual a 1,3 S. Então, a quantidade de lixo eu já sei que é 7,9, 1,3 S que eu quero saber. Então, S vai ser 7,9 dividido por 1,3. Vai dar aproximadamente, é para estimar só, então um valor aproximado, tá? Então, vai ser 6 pessoas, aproximadamente. Nessa atividade nós temos dados conjuntos P e T, represente no plano cartesiano. P cartesiano T, T cartesiano P e P cartesiano P. Vamos começar aqui com a letra A. Quais seriam os pares ordenados de P cartesiano T? Então, como nós colocaríamos isso aqui? Eu vou formar pares ordenados, sempre colocando o X, o P. Então, menos 2 e menos 1, menos 2 e 2, menos 2 e 3. Agora, menos 3 e 4. Menos 3 e menos 1, aliás. Menos 3 e 2. Menos 3 e 3. E agora com 4. 4 e menos 1. 4 e 2, 4 e 3. Nós temos esses pares ordenados. Agora nós vamos construir o gráfico. Construindo o gráfico aí, nós temos menos 2
e menos 1, então menos 2 no x e menos 1 no y. Então, esse ponto vai estar aqui. Menos 2 e 2, 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá, menos 2 e 2. Agora, nós temos menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Menos 3 e menos 1. Então, menos 3 é o x e menos 1 aqui. Vamos colocar esses valores aqui em cima. Menos 2, menos 3. Menos 3 e menos 1. Menos 3 e 2. Menos 3 e 2. Menos 3 e 3. Agora o 4. 4 e menos 1. 4 está aqui. E menos 1 do y aqui. 4 e 2. Então, 4 do x e 2 do y. 4 e 3. 4 do x, 3 do y. Na letra B, nós temos o inverso aqui. Nós temos t por p. Então, o x vai ser o t e os y vai ser p. Então, menos 1 e menos 2. Menos 1 e menos 3. Menos 1 e 4. O que mais? Eu tenho agora o 2 e o menos 2. Eu tenho o 2 e o menos 3. Eu tenho o 2 e o 4. Agora eu vou fazer com 3. Olha, 3 e menos 2. 3 e menos 3. 3 e 4. Ok, esse é o meu conjunto T cartesiano P. Agora, nós vamos colocar no gráfico aqui todas essas informações. Então, tenho menos 1 e menos 2, menos 1 do x, menos 2 do y. Então, esse ponto vai ser aqui. Eu tenho menos 1 e menos 3, menos 1 do x, menos 3 do y. Eu tenho menos 1 e 4, menos 1 do x e 4 do y. Então, pontinho aqui. Eu tenho outro ponto. 2 e menos 2. 2 do x, menos 2 do y. Eu tenho 2 e menos 3. E tenho 2 e 4. Ok. Agora eu tenho 3 e menos 2. 3 do x, menos 2 do y. 3 e menos 3. 3 do x e menos 3 do y. E 3 e 4. 3 no x e 4 no y. Então, essa é a representação no plano cartesiano de T cartesiano P. Agora, eu tenho P cartesiano P. Então, o que seria isso, P cartesiano P? Eu vou usar duas vezes o P. Então, o P vai ser os valores de x e ao mesmo tempo de y. Menos 2. Então, com menos 2, com menos 3, então menos 2 e menos 3, menos 2 e 4. Agora, vamos utilizar o menos 3. Menos 3 e menos 2. Menos 3 e menos 3. Menos 3 e 4.
Agora, eu tenho outro conjunto, outros pares ordenados, com 4. 4 e menos 2, 4 e menos 3, 4 e 4. Então, esses são os pares ordenados de P por P. Agora, nós vamos colocar esses pares no gráfico. Eu tenho menos 2 e menos 2. Então, menos 2 de x vai ser aqui, né? E menos 2 aqui do y, menos 2. Então, esse ponto vai estar aqui. Agora, eu tenho menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Menos 2 do x e 3 do y. Eu tenho menos 2 e 4. Menos 2 do x e 4 do y. Ok. Agora, menos 3 e menos 2. Então, menos 3 está aqui. Menos 2 do y está aqui. Então, o ponto está aqui. Menos 3 e menos 3. Então, menos 3 do x e menos 3 do y. Aqui. Aqui, gente, olha, desculpa, aqui era menos 3, eu coloquei no 3, né? Era menos 2 e menos 3, bem aqui. Ok? Agora aqui, menos 3 e menos 3, menos 3 e 4. Pontinho aqui. 4 e menos 2, então 4 está aqui, menos 2 do y está aqui. Então, tem um ponto aqui. 4 e menos 3, 4 está aqui, menos 3 aqui. Então, um pontinho aqui. 4 e 4. 4 do x, 4 do y. Ok? Então, essa representação no plano cartesiano de P por P. No exercício número 2, está me pedindo a representação no plano cartesiano e qual a forma do polígono que é formado no plano cartesiano de A cartesiano B. Então, eu sei que esse intervalo de 3 a 7 são os x, são os elementos de x. E os intervalos de 2 a 6 são os elementos de y. Então, aqui, olha, eu tenho aqui em x, eu tenho um intervalo aqui que vai de 3 até o 7. E no y, eu tenho um intervalo que vai de 2 até o 6. Ok? Então, se eu fosse fazer cartesiano aqui, olha, 3 cartesiano 2, então aqui ia entrar, aqui também entraria, aqui também, olha, entraria o 7, e aqui também entraria até aqui. Seria do y, seria daqui até aqui, e no x seria daqui até aqui. Então, seria esse limite. Todos os números de x, entre 3 e 7, todos os reais, estariam aqui dentro. Estariam aqui. E todos os reais, aqui para y, de 2 até 6, também entrariam. Então, seria tudo isso aqui. Seriam infinitos pontinhos aqui, aqui. Ok? Nós não teríamos condições de fazer tudo, porque todos os reais, imagina, de 3 até 7, de 2 até 6, são infinitos. Então, aqui, olha, teriam infinitos pontos aqui, e completaria essa figura aqui. Então, qual é esse polígono? Nós temos um retângulo, né?